termos de economia, o município de Russas, e quando eu falo o município de Russas, eu gostaria de que fosse incluído já imediatamente o Vale de Jaguaribe como um todo, porque era um espelho, era um termômetro do que estava acontecendo no restante do Vale do Jaguaribe, né? Já que temos em todas as cidades aqui que compõem essa região o mesmo clima, as mesmas características culturais, embora exista as diferenciações, as coisas, as características que sejam mais próprias daquela cidade, daquela comunidade e tal. De forma geral, nós gostamos de dormir de rede debaixo de um alpendre e isso é um senso comum. Gostamos de tomar uma cachaçinha debaixo desse mesmo alpendre ou debaixo de uma árvore, de um pé de pau, comendo e bebendo e brindando sempre a felicidade, sempre a alegria. Então nós temos essa mesma cultura arraigada. E também é igual a cultura econômica, né? O perfil econômico dos municípios, quando existe esses grandes movimentos econômicos, né? Por exemplo, o gado. Toda a cidade tinha as suas fazendas, onde hoje é a cidade que nós a conhecemos hoje como cidade tal, havia fazenda de criar, fazenda proprietária de gados, responsáveis por movimentar essa economia do gado. E no final do século XVIII, mais precisamente em 1790 a 1793, aconteceu uma das grandes secas que se tem notícias na história conhecida da nossa região, né? Depois que é chegada o colono europeu e começa a fazer esse registro da história da nossa região. É tanto que é chamada aqui no Ceará, na história, de a Grande Seca, ocorrida dos anos de 1790 a 1793. Essa seca medonha atingiu e dizimou 80% das cabeças de gado do estado do Ceará. Foi um verdadeiro massacre acontecido tanto com as boiadas aqui do Vale do Jaguaribe, quanto as boiadas do Cariri, quanto as boiadas da região norte, da região de Sobral. Essas vilas, esses povoados sofreram com as agruras e com a rigidez da seca que provocou a morte desses bichos e provocou a morte de muita gente também. Não chega a ser a grande seca do final do século XVIII, ela não chega a ser maior do que a seca do século que aconteceu no século XIX. É a seca dos três setes, como é conhecida, que dizimou muito mais gente. Ela aconteceu durante os anos de 1877, 78 e 79, durante esses 3 anos, e matou muita gente. O impacto humano-social, político-social, foi dramático e ficará marcado na nossa história para sempre. A nossa história não tem como se desvincular desses momentos de intensidade da nossa história, como é o caso dos marginalizados da seca, os retirantes das secas, que eram presos nos campos de concentração para evitar que eles fossem para as cidades maiores ou para as cidades litorâneas. Foi uma crueldade
ela é uma crueldade quando ultrapassa o tempo e o espaço. Eu acho que uma situação dessa, em qualquer espaço, em qualquer tempo que acontecesse, seria uma malvadeza sem tamanho que aconteceu. E registrado está na nossa história. Não sei se existe formas de reparo numa situação dessa das vítimas que foram confinadas nesses campos de concentração. Essa seca de 1790 a 1793, no entanto, ela dizimou o gado, interrompeu na hora uma economia que necessitava daquele produto, porque era preciso essa rotatividade de fazer as viagens, levar o novo gado, o novo rebanho, fazer a viagem, matar os bichos, preparar o charque, para que esse material, depois de pronto, que passava alguns dias, fosse transportado. Então havia toda uma logística com a participação efetiva do Porto de Aracati e do Porto de Recife, que ligava a Praça de Recife, que era a praça compradora dos nossos produtos por imposição, né? É bom lembrar que nessa época nós éramos uma província agregada, uma capitania agregada à província do estado de Pernambuco. Então não tínhamos competência de vender para fora do país, ou seja, para metrópole, porque éramos dependentes de Pernambuco, e Pernambuco sim tinha autorização, assim como Bahia, assim como o Rio de Janeiro, dessas três cidades mais atuantes desse período colonial, que foi interrompida de uma vez só, tanto para o mercado interno nacional, que havia nas Minas Gerais e nas próprias cidades do Nordeste e da Bahia e Recife, assim também como para exportação. Esse declínio da carne de gado fez com que o Ceará nunca mais voltasse a ter essa liderança, essa altivez que tinha relativa à produção de carne no Brasil, uma vez que perdeu a sua liderança exatamente para o Rio Grande do Sul, que passou a produzir a carne de charque e ficou com esse filete da economia. Mas sucedendo, é um ciclo econômico que vai acontecendo, ao passo que uma economia, que é a economia do gado, vai fracassando, vai ficando mais fraca, vai, por outro lado, se fortalecendo a economia do algodão. Então, tem início a era do algodão, do ouro branco, onde as indústrias inglesas tinham as suas fábricas, o setor fabril muito forte, havia uma demanda muito grande por algodão, uma vez que a Inglaterra havia entrado em conflito com os Estados Unidos, que era a colônia exportadora de algodão para a Inglaterra. Então, durante esses anos em que houve essa paralisação das compras por parte da Inglaterra dos Estados Unidos, ela passou a nos comprar. E foi essa a força, a energia
que impulsionou a economia do algodão no estado do Ceará, e em especial aqui no Vale do Jaguaribe, né? Foi muito forte. As arrobas de algodão eram constantemente enviadas em caminhões, em carroças. Caminhões que eu falo são caminhões puxados de tração animal, né? Ainda naquela época. Mas eram grandes carroças, carroções, vamos dizer assim, que fica mais bem dito. E lotados todos esses carroções e essas carroças e esses comboios de algodão prensado em arrobas para serem levados ao porto do Aracati. Posteriormente, depois do declínio do porto, começou a haver a ligação entre Russas e Escoar através de Fortaleza, da capital, que fica a 162 quilômetros. Naquela época, a lombo de animal era longe pra caramba das dificuldades que se passava para transportar esses produtos, né, essas arrobas de algodão. É importante frisar que o Vale do Jaguaribe, por incrível que pareça, ou misteriosamente, fica de fora do projeto do estado do Ceará, que presenteou o estado do Ceará inteiro, todas as regiões, a capital, a região da capital, Fortaleza, Sobral, região da Ibiapaba, região de Crateús, região do Inhamuns, regiões de Icó e região do Cariri. Todas as regiões foram beneficiadas com linhas férreas. Foi o processo de construção de ferrovias no estado do Ceará, e onde a estrada de ferro do estado do Ceará funcionou por muito tempo. Até hoje, essas cidades, na sua maioria, são grandes cidades, cidades reconhecidas pelo seu comércio, pela sua grandeza, pela sua cultura, inclusive sendo motivo de orgulho para aquela população, a beleza que são suas cidades. Assim deveria ser também aqui no Vale do Jaguaribe, embora a ferrovia para cá não tenha sido imaginada, pensada, ou não sei o que foi que aconteceu. Era uma região que não tinha nenhum valor, não tinha nenhum precedente, mas como se havia antes um porto por onde se escoava uma grande parte, grande maioria da produção de produtos que movimentavam a economia do estado do Ceará. Então existe uma coisa mal contada nessa história, sabe? Acho que o Vale do Jaguaribe foi deliberadamente prejudicado, ficando de fora da atuação dessa malha ferroviária que se estendeu por todo o estado do Ceará e que vinculava a outras vias ferroviárias que iam para outras regiões do Brasil. Por exemplo, era comum as viagens do Ceará ao passando aqui por Quixadá, por exemplo, de trem do Ceará a Goiás, fazendo a circulação de trabalhadores que eram arregimentados naquela época e levados. Tudo isso que eu estou falando a partir da década de 30, 40 e 50. Então vem essa movimentação do algodão, e o que traz muito dinheiro para o estado do Ceará, mas como tudo nessa vida,
um dia vai enfraquecendo, vai esmaecendo e vai perdendo a força e acaba por ficar sendo uma economia muitas vezes local apenas. É substituída essa economia do algodão pela economia da carnaúba. Foi exatamente um círculo vai se finalizando e um outro vai se iniciando, que é o da carnaúba, que vai se fortalecendo ali, aparece com força no final do século XIX e invade o século XX, chega ao seu ápice já bem estruturada a partir da década de 20 do século XX, trazendo para cidades como Russas, aqui no Vale do Jaguaribe como um todo, mas em específico eu quero falar de Russas, muita fortuna para alguns donos de terra que tinham em suas terras carnaubais. Ele nem plantou não os carnaubais. Alguns hoje são plantados. Talvez hoje nem se plante mais carnaubal, porque já tem tanto carnaubal aqui em Russas que ele nasce naturalmente, se espalha mais naturalmente ainda, com muita velocidade. E é uma árvore chamada árvore da vida bastante resistente, que é a carnaúba, árvore da qual se extrai a cera de carnaúba, chamada. Ia às arrobas para a indústria fonográfica, tanto dos Estados Unidos como da Europa. Muito mais para os Estados Unidos, que teve um vanguardismo nesse setor, nesse período específico. Mas foi um fenômeno mundial, ou pelo menos que abrangeu a América do Norte, os Estados Unidos da América e a Europa, países do norte da Europa, principalmente nesse movimento da revolução fonográfica, a indústria fonográfica, a música, as artes passaram a ter esse outro nível físico, né? O disco de cera. Então passou a ser a economia dominante aqui da região. Costumar-se dizer quem tinha um pequeno terreno de carnaúba tinha um pote de ouro. Rendeu muito dinheiro à sociedade russana esse movimento, que também um dia foi se fragilizando e diante de novas tecnologias, como a invenção do plástico, né? O vinil moderno foi desenvolvido com um custo bem menor à base de petróleo e com um custo bem menor do que o de cera de carnaúba. Então foi havendo essa substituição e foi diminuindo e foi enfraquecendo a, a participação da cera de carnaúba na economia, gerando fortuna, riqueza aqui para nossa cidade, para nossa região. Em substituição à cera de carnaúba, já fazendo parte de uma série de bons invernos e culminando com a cheia provocada pelo rompimento das barreiras do Oroz em 1960, passado a desgraça, dessa desgraça que aconteceu,
que muita gente, inclusive, perdeu a vida, perdeu tudo que tinha. Animais perderam a vida. Foi uma desgraça. Mas logo depois, a terra muito bem aguada, com o volume de sol, passou a proliferar e nós começamos a ter uma temporada de boas colheitas. E se destacou entre essa produção agrícola no município de Russas a laranja. Da década de 40 até a década de 80, eu me lembro que o símbolo da AACR, Associação Atlética e Cultural de Russas, a quadra era uma laranja. Era o símbolo do esporte ali da hora. E a laranja ela ocupou esse espaço, não talvez no volume econômico de outros produtos desses ciclos econômicos, né? Como gado, ou algodão, ou a carnaúba. Mas a laranja ela teve a sua presença marcada, chega a ser exportada de uma aceitação extrema, principalmente no mercado da Bahia, que ia para o Brasil inteiro. Era muito aceita, muito até procurada a laranja de Russas. E por coincidência, suspeitas que por conta de uma nova enchente, essa ocorrida em 1985, onde a água alcançou as laranjeiras que ficaram dentro d'água, nessa água da cheia, elas apodreceram as suas raízes. E as que não ficaram também padeceram da mesma doença dessas que ficaram. Era um fungo que inibia o desenvolvimento da laranja, o nascimento dela, da laranja, e ia atrofiando, ressecando a árvore até matar. E esse problema sanitário da economia da época foi que levou o declínio da venda das laranjas e das grandes safras da laranja russana, embora hoje ainda exista, a laranja russana é boa, mas não tem mais como o mesmo volume que tinha. E o comércio hoje, a economia do município e da região, me parece, está muito baseada no, no lojista, nos lojistas, na indústria. Aqui em Russas nós temos o exemplo de alguns tipos de indústrias, desde a calçadista, que é a que, pelo menos, era a maior. Não sei como é que está a contratação, dependendo da época do ano, diminui ou aumenta o tamanho dos funcionários da empresa da fábrica Dakota Calçados. Temos uma empresa, uma indústria de peças de moto, automotivas. Temos as indústrias de telha, tijolo, que são as cerâmicas. E temos também, inclusive, a produção agrícola ainda forte, reativada principalmente por esse investimento que foi feito no Chapadão de Russas,
no tabuleiro de Russas. Embora eu soube que tem poucos em funcionamento diante das dificuldades que se enfrenta na região, na área lá, ou da política de investimento dos pequenos que não têm dinheiro e acesso a comprar equipamentos como canos de irrigação e tal. Então, mas existem propriedades que deram certo, que inclusive produzem para exportação, além de produzirem muito, né? E produtos de qualidade. Imagine e acredito, quero crer que sem agrotóxico, né? De uma forma da agricultura sintrópica, que não utilize esse tipo de produto, que é o agrotóxico, que tanto envenena a planta como envenena o solo e a água, envenena tudo e envenena nós também. Mas existe esse setor do alimento, da produção agrícola em Rússia, assim como também o setor lojista do município é muito grande e diverso. Nós temos desde a pequena e média empresa à grande empresa, que atua de forma forte aqui no município de Russas e que contribuem todos, todos, todas as áreas e todos os setores contribuem para esse fazer econômico do dia a dia do município de Russas. É de onde a prefeitura recolhe o seu imposto, o dinheiro público que deve ser empregado no que é público. É isso. É o retorno. Seria o investimento em políticas que melhorassem a vida das pessoas, em primeiro lugar, da sociedade russa, e em segundo lugar, que proporcionassem melhorias, destraves burocráticos de empresas, de setores da economia, de favorecimentos, de pontes. De repente, uma empresa precisa de um intermediário para se corresponder com outra, e a prefeitura pode e deve fazer isso com todos, no, todas as empresas de Rússia, no objetivo de aumentar, de auferir valor às empresas da nossa terra e também pela uma questão de ser a prioridade da gestão, já que ela recolhe os impostos aqui dessas empresas. Nada melhor do que investir nessas empresas, não é isso? Então, na questão econômica, é mais ou menos delimitado o Russas passando por essas economias maiores e depois se fragmentando em diversas outras formas econômicas que agregadas fazem o grosso do capital. Essa é uma forma mais segura, mais forte, porque ela independe de uma área apenas do setor econômico. Ela, se uma área enfraquecer, ela desmorona. Não, ela consegue se equilibrar diante desse contorno circular da economia como de uma forma geral. Então, show.